Olá, caros alunos de gestão hospitalar, bem-vindos à nossa terceira aula ao vivo da disciplina de contabilidade geral. Bom, então, hoje, continuando, a falar sobre a contabilidade, sobre a importância da contabilidade na gestão dos negócios, sobre conhecer o que compõe o patrimônio, enfim, nós vamos um pouco mais para a parte prática, tá? A parte prática no sentido do processo contábil. Eu sei que muitos de vocês ficam um pouco aflitos aí quando vê um material de contabilidade, afinal de contas, o curso de vocês é um curso de gestão voltado para a área da saúde. Quando começamos aí a falar de negócios, de números, de relatórios, de contabilidade, normalmente a gente se assusta, tá? E o material de vocês, tem todo um processo de contabilização com razonete, com todo o processo contábil, desde a contabilização, débito e crédito, razonete, balancete e os relatórios. Só que eu quero deixar vocês tranquilos no seguinte: esse livro, lógico, ele tem toda essa parte conceitual que é importante, até por uma questão assim, eu quero conhecer um pouco mais sobre a contabilidade. Então ele é legal porque ele apresenta o processo inteiro. Só que vocês, quanto gestores, tá? Vocês não precisam necessariamente, por exemplo, saber fazer o débito e crédito, mas vocês têm que entender como que os fatos acabam impactando dentro da minha empresa. Então, por exemplo, se a minha empresa compra um equipamento, o que isso provoca no meu patrimônio? Se a minha empresa paga uma conta, se a minha empresa recebe de um cliente, o que esses fatos provocam de alteração no meu patrimônio? Então, vocês precisam entender essa dinâmica, o fato, movimento os meus bens, então vai impactar aqui, movimento as minhas obrigações, então vão impactar ali. Então é esse o processo que eu preciso, que é importante que vocês compreendam. Agora, você me diz assim, professora, mas eu não entendi exatamente quando que eu debito, quando que eu credito. Fiquem tranquilos, isso não vai ser cobrado de vocês, tá? O que vai ser cobrado de vocês é esse raciocínio, a empresa pagou uma conta, o que isso vai provocar no meu patrimônio? E para vocês entenderem esse raciocínio, essa dinâmica que é o importante para o gestor, o gestor não faz o débito e crédito, mas ele precisa entender o que aquele débito e crédito quer dizer, o que aqueles fatos representam para a empresa. Então, para facilitar a compreensão de vocês, nós vamos trabalhar hoje com uma metodologia diferente, que é o método dos balanços sucessivos, tá? Nesse método, o registro dos fatos é feito diretamente no balanço. Então, você consegue identificar o que cada fato interfere nos elementos patrimoniais da sua empresa, nos ativos, nos passivos e no patrimônio líquido, tá? Então, só para tranquilizá-los, tá? De qualquer forma, qualquer curiosidade ou dúvida que vocês tenham a respeito disso ou dos aprofundamentos do livro, a mediação, estamos aqui à disposição para auxiliar vocês, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, aproveitem a contabilidade como um conhecimento realmente que vai ajudar você no processo de gestão, combinado? Então vamos lá. O que nós vamos ver na aula de hoje? O balanço patrimonial, Então eu vou começar pelo balanço patrimonial, que é lá da unidade 4, só para a gente poder entender alguns elementos, e aonde eles se localizam no balanço, para eu compreender como que esse balanço se movimenta ao longo dos acontecimentos dentro de uma empresa. Como eu falei, vou utilizar o método dos balanços sucessivos para apresentar essa dinâmica, que eu acho que é um método que facilita bastante o entendimento do processo contábil, até mesmo por pessoas que não são da área contábil. Vamos falar dos métodos das partidas dobradas, então eu vou comparar os balanços sucessivos com o método das partidas dobradas, que daí é o débito e crédito realmente. E o processo restante, débito e crédito, razonete e balancete. E é lógico, após elaborado o balancete, nós chegamos às demonstrações contábeis, mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as demonstrações na última aula, beleza? Então, falando sobre o balanço patrimonial.
a estrutura do balanço patrimonial, pessoal, é basicamente essa, né? Então, quais elementos compõem o balanço patrimonial? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Isso vocês precisam entender. O que representa um elemento do ativo, o que representa um elemento do passivo e do patrimônio líquido? Eu sei que nós já falamos sobre isso lá na primeira aula. Na nossa segunda aula também nós falamos mais especificamente do estoque do imobilizado que está aqui dentro do ativo, mas só para relembrar, né? Só para garantir. O ativo, então, é composto pelos bens e pelos direitos de uma empresa, de uma pessoa, né? Vamos tratar aqui como empresa porque a gente está falando na área de gestão, de negócios, mesmo que seja na área da saúde, fica mais fácil da gente adotar uma linguagem específica, né? O passivo representa as obrigações, tudo aquilo que a empresa tem a pagar. E o patrimônio líquido representa, então, o compromisso dos sócios para com essa empresa, então os investimentos do sócio e os resultados obtidos pela própria empresa. Então, quando a empresa tem um lucro, por exemplo, é aqui no patrimônio líquido que fica registrado. O ativo, tanto o ativo quanto o passivo, é dividido em circulante, ó, o ativo circulante, o passivo circulante, ativo não circulante e passivo não circulante. O que esses grupos representam? Tudo que for circulante significa que ocorre, no caso do ativo, ou que vence, no caso do passivo, no curto prazo, né? Até 12 meses, por exemplo. Até 12 meses da data do balanço. E o não circulante é tudo que é realizado, né? No caso do ativo, e todas as dívidas que vencem no longo prazo, que é após 12 meses. Então, se você encerra o balanço em 31 de dezembro de 2019, por exemplo, foi o nosso último balanço, né? Todas as dívidas que vencerem até dezembro de 2020, ou todos os ativos que eu espero movimentar até dezembro de 2020, isso eu vou considerar como circulante. Os, né, que vão realizar a partir de janeiro de 2021, já considero como não circulante. O patrimônio líquido, como não tem prazo, né, de pagamento, é uma obrigação com os sócios, então ela é uma obrigação não exigível, que nós chamamos, não tem prazo, por isso não é dividido em circulante e não circulante. O que a gente precisa entender aqui do balanço patrimonial para compreender os nossos balanços sucessivos que a gente já vai falar? Que aqui no meu ativo eu vou ter os bens e direitos, então toda vez que eu movimentar algo que represente um bem ou um direito, eu vou colocá-lo aqui no grupo do ativo, eu vou movimentar o meu grupo do ativo. Toda vez que eu movimentar uma obrigação, aumentar ou diminuir uma obrigação, eu vou registrar essa movimentação no passivo. Toda vez que eu tiver novos investimentos do sócio, saída de sócio, registrar lucro, tudo eu vou registrar aqui no patrimônio líquido, tá? Então é isso que a gente precisa ter claro. Ativo, bens e direitos, passivo, obrigação, patrimônio líquido, as transações com sócios e o resultado da própria empresa. O balanço patrimonial, né, tá sempre em equilíbrio, isso também nós já vimos, né? A sistematização do patrimônio. Então, nesse equilíbrio, o que nós temos de certeza, pessoal? Isso é sempre. Ah, professora, mas se eu estiver muito endividada, mesmo assim vai estar em equilíbrio? Sempre. Você pode estar com lucro, você pode estar com prejuízo, você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, não importa. O balanço sempre vai estar em equilíbrio, porque nós temos aí uma dinâmica de movimentação de recursos. Todo recurso tem que ter uma origem, então isso faz com que o meu balanço sempre esteja em equilíbrio. Então, o total do ativo sempre vai ser igual à somatória do passivo mais patrimônio líquido. Sempre, professora? Sempre. Se eu falar para você, por exemplo, o meu ativo tem 50 mil e eu tenho 20 mil do passivo, eu já automaticamente sei que o meu patrimônio líquido tem 30 mil, tem que bater, tá? Essa formulinha aqui, ó, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, só para facilitar também vocês, a gente pode adaptar ela. Às vezes você tem uma questão que fala assim, qual que é o valor do patrimônio líquido? Então faz o seguinte cálculo, ó, patrimônio líquido
é igual ao ativo menos o passivo, tá? Então é só uma reformulação aqui dessa equação. Então as duas vão chegar ao mesmo valor, né? Então ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ou patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, tá? Então isso é uma, como que eu vou dizer assim, é uma constante, isso nunca muda, tá ok? Então agora vamos para o nosso balanço sucessivos. Professora, o que é isso? Então vamos lá. A contabilidade por balanços sucessivos é bastante simples, por isso que eu gosto de trazer essa metodologia quando eu estou ensinando contabilidade, principalmente para os alunos que não são da área de contábeis, né? Porque o que eles precisam entender é como funciona o nosso patrimônio. A cada operação realizada pela empresa, faça alteração em um novo balanço. Então agora eu não vou registrar débito e crédito. Cada fato que acontece na minha empresa, eu abro um balanço diferente. Um balanço patrimonial mesmo, com ativo, passivo e patrimônio líquido. Todos os fatos eu elaboro um novo balanço. É lógico, pessoal, que isso, como que eu vou dizer assim, na prática, não tem condição. Se a gente imaginar aí que existem centenas de fatos em um único dia em uma empresa, não tem como você elaborar um balanço a cada fato, tá? Esse método é só para fins realmente didáticos, para você compreender o funcionamento do patrimônio. Mas na prática, a contabilidade não adota esse método, tá? Então vamos lá. Trouxe aqui alguns fatos e em cada fato eu vou elaborar um balanço patrimonial. Vou elaborar não, já está pronto aqui, mas vou mostrar para vocês como que isso impacta no balanço. Então olha só, uma empresa comercial iniciou suas atividades com 2 sócios, que subscreveram um capital social inicial no montante de R$250 mil, sendo 50% de cada sócio. Pessoal, aqui está dizendo que eles subscreveram. O que isso significa? Que eles assinaram um contrato social. Até o momento, eles não colocaram o dinheiro na empresa, eles simplesmente assinaram um acordo e vão iniciar as atividades da empresa. Então, se eu já tenho um contrato social, eu já tenho um compromisso do sócio. Onde a gente registra os compromissos dos sócios? Aqui no patrimônio líquido, não é? Então, aqui no patrimônio líquido, eu já tenho a conta capital social no montante de R$250 mil, que é o compromisso do sócio para com a empresa, né? Então, a empresa já tem o direito de receber R$250 mil. É estranho falar, né? A empresa tem direito de receber dos sócios, mas é isso que dá a base para a contabilidade. Ou seja, os sócios, as pessoas físicas, têm uma personalidade diferente da empresa, que é uma pessoa jurídica, não é à toa que nós chamamos de pessoa jurídica, tá? Então é por isso que quando eu tenho um contrato social, a pessoa empresa tem direito de receber da pessoa sócio, tá? Isso é uma questão legal, tá? Então por isso que a gente entende esse compromisso do sócio com a empresa. Só que eles ainda não entregaram o dinheiro para a empresa, foi só subscrito. Então os sócios estão devendo à empresa ainda esse compromisso. Se eles estão devendo à empresa, eles têm capital a integralizar. Ó, capital a integralizar. Aqui nós dividimos o sócio A e o sócio B por uma questão de qualidade da informação, para saber quando que um sócio pagou, se um está devendo mais que o outro, se tem uma participação maior que o outro. Então isso é só para fins realmente de qualidade da informação. Pode ver que aqui fica negativo, ó, porque a empresa tem um capital, mas ela ainda não recebeu. Então o capital a integralizar fica negativo. Então perceba que, ó, a empresa nesse fato só existe no papel, só no contrato social. E mesmo assim, este fato já faz com que eu consiga elaborar um balanço que tenha equilíbrio, mesmo que seja um equilíbrio zerado. Olha só, eu não tenho nada no meu ativo, mas aqui os valores se anulam, então eu também tenho zero no passivo e patrimônio líquido. Então vejam que não importa o fato que aconteça na empresa, o registro dele sempre vai fazer com que o balanço se mantenha em equilíbrio, tá ok? Vamos para o próximo fato.
Só mais um esclarecimento. Talvez você fale assim, o capital social aqui, beleza, né? Porque o patrimônio líquido se refere ao investimento do sócio. Mas por que o capital a integralizar está aqui? Por que o capital a integralizar não está lá no meu ativo, já que a empresa tem o direito de receber esse capital que não foi integralizado? Essa posição do capital a integralizar também é fundamental para a qualidade da informação, né? Pensa o seguinte, quando a gente organiza uma informação, por exemplo, vou fazer minha lista de compras, né? Isso tá? Não é todo mundo, mas normalmente o que eu coloco? Produtos que ficam próximos, né? O arroz, o feijão, o açúcar, não coloco o arroz, depois pasta de dente, depois banana, porque aí quando eu tô olhando a minha lista de compras, eu já tô naquele local, fica mais fácil de eu visualizar o que eu tenho que pegar por ali, né? Então isso é só para facilitar. Então, para facilitar, eu tenho capital social, mas quanto desse capital social eu já recebi? Então, logo em seguida fica o capital a integralizar. Então, por uma questão também de qualidade da informação, ao invés de ficar aqui no ativo, o capital a integralizar fica logo abaixo do capital social, porque aí a gente já consegue comparar. O contrato social é de tanto e quanto que a empresa já recebeu ou ainda falta receber dos sócios, tá? Próximo fato. Os sócios integralizaram 100%, então tudo que estava no contrato social eles já entregaram para a empresa. O valor foi depositado diretamente na conta corrente da empresa. Então, olha só, agora a empresa passou a possuir um bem ou um direito, né? Que seria a conta do banco. Por que um bem ou um direito, né? Porque o dinheiro é seu, mas está lá no banco. Então, você tem direito sobre aquele valor. Então, a empresa passou a ter 250 mil reais no banco, né? Então, passou a ter um direitos ficam lá no ativo. Como a conta banco a gente movimenta diariamente, fica no ativo circulante, né? Então, essa é a composição dos meus bens. Mas da onde vieram esses 250 mil? Por isso que tem equilíbrio o balanço, porque todo recurso aplicado no ativo teve alguma origem, seja daqui do balanço do passivo ou patrimônio líquido, seja de uma outra fonte de ativo, mas tudo tem que ter uma fonte. Qual foi a fonte? O capital dos sócios. Olha só, percebam que aqui sumiu o capital a integralizar? Mas por que manteve o capital social? Porque os sócios têm como que eu vou dizer assim, uma parceria com a empresa através desse investimento que ela fez. Então, os meus sócios têm 250 mil da minha empresa. Lembra? Empresa é uma pessoa, os sócios é outra. Então, a empresa tem um compromisso para com os sócios agora, devido a esse investimento que eles fizeram. Então, o capital social é uma conta que sempre vai ficar aqui. Só vou movimentar ela quando houver a entrada de um novo sócio, ou a saída de algum sócio, ou o fechamento da empresa. Fora isso, o contrato social estando vigente, o valor do capital social vai se manter aqui, né? Então, com isso, eu continuo o equilíbrio do meu balanço, só que agora eu tenho 250 mil aqui no ativo e 250 mil aqui no passivo, mais o patrimônio líquido. Próximo fato. Em seguida, a empresa investiu em instalações o valor de 100 mil reais, sendo pago à vista. Então, olha só, a empresa comprou instalações. O que são instalações? Divisórias, estrutura para ar-condicionado, é algo que tem a ver com a estrutura da empresa, mas não está, como que eu vou dizer assim, estabelecida dentro da sua estrutura física quanto prédio, quanto construção, tá? Então essa que é a diferença de instalações. Instalações, concorda comigo que é um bem para a empresa? A empresa vai usufruir dessa estrutura de alguma forma, né? Ou ela vai conseguir aí, né, organizar os seus ambientes através de divisórias, né? Isso para a empresa traz um benefício, certo? Só que instalações é algo que a gente movimenta todo dia. Eu compro hoje, vendo amanhã, troco. Nada
proíbe a empresa de, após colocar uma estrutura, daí 5 meses, não gostei, vou trocar, não tem problema. Mas a princípio, quando a empresa monta uma estrutura, principalmente aí de instalações, né, é algo que ela espera usufruir durante um longo tempo, né, durante, né, o longo prazo que nós chamamos. É por isso, então, que as instalações são registradas aqui no ativo não circulante, porque a empresa espera usufruir dela durante um longo período, né? Então, com a aquisição dessas instalações, eu passei a ter mais um bem denominado instalações, tá? Tudo que você vê no balanço patrimonial é o nome de um bem, né? É o que a gente chama de conta contábil, tá? Essa conta contábil não é necessariamente a mesma em todas as empresas, tá? Mas, né, aqui nós estamos usando, por exemplo, alguns exemplos de contas que são bem comuns. Mas o plano de contas, cada empresa elabora o seu de acordo com as suas características, de acordo com as suas necessidades de informação, tá? Vou trazendo mais exemplos dessas diferenças ao longo dos nossos lançamentos. Então, a empresa passou a ter um bem no valor de 100 mil reais, certo? Então, passei a ter um bem. Mas lembra que tudo tem que ter uma origem? Na contabilidade, tudo tem uma contrapartida? Peraí, da onde surgiu essas instalações? De algum lugar ela tem que ter vindo, né? No nosso caso, ela veio da onde? Através do banco. Porque eu peguei um recurso que eu tinha no banco, né? Inicialmente eu tinha 250 mil. Eu peguei parte desses 250 mil e comprei instalações. Então, tá vendo? É essa interação que eu falei que eu preciso que vocês entendam, tá? É um recurso da empresa se movimentando em função do outro. Então, eu tinha dinheiro. Agora, eu me desfiz do dinheiro, mas passei a ter instalações, tá? Se eu não tivesse utilizado o meu banco, né, de algum lugar, essa instalação teria que ter surgido. Ou o sócio comprou com o próprio... o sócio comprou com o próprio dinheiro, então significa que ele investiu mais na empresa, então tem que aumentar aqui. Apesar de que quando é nesse sentido, a empresa tem que alterar o contrato social, tá? Ou então, eu comprei a prazo, então me gera uma obrigação. De algum lugar, essas instalações têm que ter surgido. E é isso que faz com que o balanço se mantenha em equilíbrio, né? Porque todo fato tem uma contrapartida. Então, no nosso caso, foi o banco. Então, percebam que nós registramos um novo fato, né? E o nosso balanço patrimonial se mantém em equilíbrio no mesmo valor. Tá? 250 mil, 250 mil. É importante ficar claro, pessoal, que não importa exatamente o valor do ativo, do passivo mais patrimônio líquido, não importa. A questão é que eles sempre têm que estar em equilíbrio, tá? Não importa se aqui tem 50, aqui tem que ter 50, aqui tem que ter 1000, tem que ter 1000, tá? Então, o balanço, para ele ficar correto, ele tem que estar em equilíbrio. O capital social, como eu falei, permanece aqui e vai ficar aqui enquanto não tiver alteração no contrato social, enquanto não houver entrada de novos sócios, enquanto não houver mudanças no meu contrato social, ele permanece aqui. Afinal de contas, a empresa mantém o compromisso com o sócio em função desse investimento dele inicial. Próximo fato. A empresa comprou mercadorias a prazo no valor de 80 mil reais, né? Então, agora nós estamos falando de mercadorias. Antes de eu falar das mercadorias, eu só quero chamar a atenção para o seguinte. O fato de eu ter comprado mercadorias não mudou o fato de eu ter instalações. Então, eu mantenho as minhas instalações. O fato de eu ter comprado mercadorias e não ter gasto dinheiro, então, olha só, o meu banco mantém com o mesmo valor. O meu capital social mantém o mesmo valor. Então, o que eu já tinha quanto patrimônio, ele se mantém. Pelo menos nessa metodologia dos balanços sucessivos, né? Eu só vou fazer alteração dos elementos que foram modificados em função do fato. Então, nesse fato, compra de mercadorias, eu passei a ter aqui no meu ativo
mercadorias no valor de R$80 mil. Por que eu coloquei no ativo circulante? Porque mercadorias é aquilo que eu movimento constantemente. Lembra que eu falei das especificações de um plano de contas? Aqui nós colocamos mercadorias. Mercadorias normalmente é aquilo que a empresa compra e revende. Roupa, remédios, itens de supermercado, né? Seria o comércio, né, comum. Agora, eu tenho uma indústria. Eu não compro e revendo mercadorias, eu compro matéria-prima, transformo e vendo um produto final. Então, nesse caso, no plano de conta das indústrias, ao invés de ter a conta mercadorias, vai ter a conta matéria-prima, vai ter a conta materiais de embalagem, vai ter a conta materiais para produção, por exemplo, né? Então, a conta contábil, ela dá um nome a um elemento que a empresa possui, é um elemento patrimonial. Esse nome é a empresa quem vai definir. E da onde veio as mercadorias, né? Temos que ter uma origem. Como eu comprei a prazo, a empresa ficou com uma obrigação, concorda comigo? Então, aqui no meu passivo surgiu uma obrigação chamada fornecedores, né? Então, eu tenho uma mercadoria, mas em contrapartida, eu tenho também uma obrigação, né? Então, por isso que esse fato provoca essas duas movimentações. Lembrando que fornecedores, quando eu coloco aqui fornecedores, ele sempre vai estar relacionado com as minhas mercadorias, né? Por quê? Por uma questão também de qualidade da informação, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas, né? Então todas as peças que eu compro do meu fornecedor, se eu comprar a prazo, eu coloco aqui em fornecedores. Mas lá na minha loja eu sirvo cafezinho para os meus clientes, eu tenho materiais de limpeza. Então o que eu faço? E isso aí eu também posso comprar a prazo, não posso? Então quando eu comprar outros itens que não seja do meu negócio, né, que é a venda de roupas, e que for a prazo, eu tenho que buscar outros nomes de contas para indicar, né? Para que quando eu olhar aqui eu saiba que essa conta aqui se refere àquele fornecedor, né, ou da matéria-prima ou da mercadoria, aquilo que eu utilizo como atividade na minha empresa, tá? Então com isso, balanço novamente em equilíbrio, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Como é incrível essa dinâmica, né? De que não importa o que aconteça na empresa, o balanço sempre vai estar em equilíbrio. Mas agora aumentou um pouquinho o nosso patrimônio. Próximo fato, último fato já. Venda de 50% das mercadorias à vista por 60 mil. Aqui nós temos algo importantíssimo, principalmente para você futuro gestor, tá? A ideia de lucro, a ideia de resultado positivo. Por quê? Quando a empresa vende mercadorias, a gente, quanto contador, né? Ou, na verdade, qualquer pessoa, quando vai pensar na estrutura dos elementos patrimoniais, vai de cara lembrar do seguinte: se eu vendi mercadoria, saiu mercadorias do estoque e entrou recursos no meu caixa, se for à vista, né? Ou fiquei com direitos a receber. Pensamos nessa sistemática. Mas essa sistemática sozinha não traz equilíbrio para o balanço. Por quê? O valor da mercadoria que sai não é o mesmo valor que você recebe do cliente. É aí a ideia de lucro. Por exemplo, nós vendemos 50% das mercadorias. Quanto nós tínhamos de mercadoria? Olha só. 80 mil, então significa que saiu do meu estoque 40 mil reais de mercadoria, tanto é que sobrou só 40 mil. Mas eu vendi por 60, é lógico, eu quero ganhar dinheiro, então essa diferença de 20 mil reais positiva é o que nós chamamos de lucro, tá? É esse lucro que nós colocamos aqui no resultado. Ainda não é um lucro, tá, pessoal? Se eu for fiel às teorias contábeis, né? Às vezes algum contador aí tá me ouvindo e fala, não, ainda não é lucro. Por quê? A empresa tem diversas outras receitas e despesas, né? Para chegar ao seu lucro final. Ainda tem impostos, despesas com pessoal, água, luz, telefone, enfim, né?
diversos outros fatores até chegar o lucro ou prejuízo da empresa. Mas nesse fato em exclusivo, a empresa teve um saldo positivo, teve um resultado positivo, tá certo? Então, o que isso vai movimentar na minha empresa? Saiu 40 mil do meu estoque, então sobrou apenas 40 mil, né? Então, o balanço patrimonial também, a gente sempre registra os saldos. Aqui deu exatamente 40, né? Mas, por exemplo, se eu tivesse 100 mil no estoque e tivesse vendido 40 mil, então aqui no meu balanço iria aparecer os 60, o que sobrou no meu estoque, não os 40 que saiu, certo? Então, sobrou 40 mil no meu estoque. Como foi uma venda à vista, eu já recebi 60 mil reais. Então, se antes eu tinha 150 mil aqui no meu banco, agora eu passei a ter 210 mil reais, né? Então, isso foi a movimentação no meu ativo. E a contrapartida, para eu conseguir ter um equilíbrio, né? A empresa apurou um lucro ou um resultado positivo de 20 mil reais. Esse resultado positivo, esse lucro, ele é tão importante que ele tem um relatório exclusivo, que seria aqui, no caso, a nossa DRE. Então, por exemplo, eu aqui no meu balanço, eu poderia simplesmente jogar os 20 mil aqui, né? Porque a diferença para o meu balanço se manter em equilíbrio. Olha só, 350 mil, 350 mil. Mas lá na DRE eu faço um detalhamento do que provocou esse lucro. O que provocou esse lucro? Eu fiz uma venda de 60 mil, tanto é que a nota fiscal para o meu cliente vai no valor de 60 mil, só que eu tive um custo de 40 mil, porque para poder fazer essa venda eu tive que me desfazer do meu estoque, então eu tive uma despesa, eu fiz um sacrifício. Essa despesa é no valor de 40 mil. Então, com isso, eu apuro um lucro de 20 mil reais que vem aqui para a minha DRE como resultado do exercício, resultado do período, certo? Bom, então essa é a dinâmica, pessoal, né, do nosso balanço patrimonial. É por isso que ele sempre está em equilíbrio, porque não importa o fato que aconteça, nós sempre temos essa movimentação, origem de recurso, aplicação de recurso, certo? E assim sucessivamente. Agora, esses mesmos fatos que eu apresentei para vocês pelo método dos balanços sucessivos, eu vou apresentar também pelo método das partidas dobradas, pelo método do débito e crédito, tá? Que no final faz com que a empresa chegue a faz com que a contabilidade, né, consiga chegar a exatamente esse mesmo balanço, tá? Eu vou passar de uma forma um pouco menos detalhada, porque como eu falei para vocês, eu prefiro que você entenda essa dinâmica do que necessariamente o débito e crédito. Mas, como tá aí no material de vocês e é algo interessante também para você aprender, eu vou falar agora de como fazer esses mesmos fatos, como registrar esses mesmos fatos pelo débito e crédito. Então, olha só, método das partidas dobradas, né? Para cada débito, eu tenho um crédito de igual valor. Sempre, sempre, sempre. Vocês não viram que todo fato tem uma contrapartida? Então, todo débito vai ter um crédito, não importa a quantidade de débitos ou a quantidade de créditos. Cada fato registrado vai ter o mesmo valor a débito e a crédito. Então, olha só, da onde veio essa loucura de que na contabilidade o caixa é devedor, né? Muita gente faz essa pergunta, na contabilidade o débito e crédito é diferente do banco, porque lá no banco, quando o meu saldo está devedor, eu estou, né, no negativo. Lá na contabilidade, o saldo devedor do caixa é positivo. Então, mas isso aí não é só para ser do contra, tá? Tem toda uma teoria, um raciocínio lógico para que a contabilidade funcione dessa maneira. Então, vamos lá. Primeiramente, né, lembrando que a empresa é uma pessoa, o sócio é outra. Além dessa pessoa, a contabilidade adora pessoas, então ela criou, né, ou melhor, ela definiu que as contas contábeis também têm personalidade própria.
Então, por exemplo, a conta caixa tem uma personalidade, a conta fornecedores tem uma personalidade, a conta capital social tem uma personalidade. E essa personalidade interage com a empresa. Na contabilidade, a palavra crédito continua significando credor, aquele que tem a receber. E a palavra débito também tem o mesmo conceito, é aquele que é devedor, aquele que tem um compromisso, tá? Então, o conceito dos termos são os mesmos. O que muda é essa interação entre as contas. O que acontece? Vamos pensar aqui na conta capital social primeiro. O que é o capital social? É o investimento do sócio para com a empresa, não é? Então, se a gente imaginar que o capital social é uma pessoa que empresta dinheiro para a empresa, o que significa? Significa que a conta capital social fica com crédito, fica com valor a receber da empresa. Porque se você coloca dinheiro na empresa, você quer receber seus lucros, você quer aproveitar, você quer ter benefícios com aquele investimento. Então, por isso que a conta capital social, quando coloca dinheiro na empresa, ela tem natureza credora, porque ela fica com valor a receber da empresa, ela fica com compromisso, né, a receber da empresa. E é por isso, então, que todas as contas do passivo e do patrimônio líquido têm natureza credora, porque todas elas fornecem recursos para a empresa e por isso ficam com crédito. No caso do passivo, o capital social, que é uma pessoa, lembra disso, é uma pessoa. O capital social emprestou para a empresa. A empresa foi e colocou esse dinheiro numa outra pessoa, lá na pessoa caixa. Quando a pessoa caixa recebeu o dinheiro, ela passou a ter um compromisso para com a empresa. É por isso que ela então fica com um débito para com a empresa. Ela recebeu o dinheiro e ficou com um débito para com a empresa. Quando a empresa quiser, ela vai lá e pega esse dinheiro do caixa e aplica aonde ela achar melhor. Então, por essa ideia de que cada conta tem uma personalidade própria, a gente entende que todas as fontes de recurso ficam com crédito para com a empresa e todos os lugares onde a empresa aplica recurso, que seria aqui nos ativos, fica com débito, tá? E aí as contas de resultado. A receita é sempre credora porque aumenta o investimento na empresa. Então, e se a gente investe na empresa, a gente fica com crédito. E toda a despesa tem natureza devedora, porque daí diminui o resultado, diminui o investimento da empresa. Com esse entendimento, o que a gente define então? Que as contas do ativo têm natureza devedora. Pronto, isso é uma regra. Tendo natureza devedora, toda vez que houver um aumento da conta do ativo, toda vez que tiver um aumento da conta do ativo, nós lançamos um débito. Toda vez que houver uma diminuição da conta do ativo, nós lançamos um crédito, tá? No caso do passivo e patrimônio líquido, nós já vimos que eles têm natureza o quê? Credora, tá? Isso também é regra, em função daquele esquema de pessoas. Então, toda vez que aumentar o meu passivo ou o meu patrimônio líquido, toda vez que aumentar, eu vou lançar um crédito. Toda vez que diminuir o meu passivo ou patrimônio líquido, eu vou lançar um crédito. A receita e a despesa não tem movimentação de aumento ou diminuição. Ou você tem uma receita ou você tem uma despesa, né? Então, receitas têm natureza credora, despesa tem natureza devedora. Agora, acompanhando esse esqueminha, eu vou realizar o débito e crédito com vocês. Olha só. Os mesmos fatos, ó. Uma empresa comercial iniciou suas atividades, subscreveram o capital social de 250 mil. Lembra que lá, aí se você tiver com calma, quiser voltar aos vídeos, né, até esse material vai estar disponível para vocês, volta lá no primeiro balanço sucessivo, vocês vão ver que tinha lá que com esse fato surgiu a conta capital social positiva. Então, como o capital social aumentou lá dentro do patrimônio líquido, eu lanço um crédito de capital social, olha só, porque ele aumentou o patrimônio líquido.
Percebam que embaixo tinha capital a integralizar negativo. Como, se é negativo, ele diminui o patrimônio líquido, então eu tenho que lançar a débito. Todas as contas que diminuem o patrimônio líquido, eu lanço a débito, né? Então, débito de capital a integralizar do sócio A, débito de capital a integralizar do sócio B, tá? Por que eu comecei a explicação do crédito para o débito? Porque isso também é uma regra contábil. Os lançamentos sempre são primeiro os débitos, depois os créditos, tá? Então, é só para vocês entenderem, eu tentei explicar aqui pelo capital social, porque é a conta mais significativa, mas na organização do lançamento, o débito vem primeiro. Então, percebam que os dois capital a integralizar dão o mesmo valor do capital social. Então, olha só como o débito e crédito fechou, né? Para todo débito tem um crédito de igual valor, né? Então, 250 mil a débito, somando os dois lançamentos, e 250 mil a crédito. Então, fechou o método das partidas dobradas. Vai ficar mais fácil com os exemplos, né? Então, vamos para o próximo. Os sócios integralizaram 100% da conta capital social, né? Lá pela conta banco. Então, se vocês voltarem lá no balanço sucessivo, vão perceber que lá no ativo surgiu a conta banco, conta movimento. Então, não aumentou a minha conta banco movimento? Então, se aumentou uma conta do ativo, olha só, eu tenho que lançá-la a débito. Então, por isso que eu debito banco, conta, movimento. E as contas de capital a integralizar sumiram, né? Porque diminuiu a ponto de zerar. Se diminuiu uma conta lá do patrimônio líquido, olha só, eu tenho que lançá-las a débito. Perdão, pessoal, agora eu acabei falando ao contrário. Diminuiu no sentido de ter sumido, né? Mas, cadê opções de ponteiro? Mas, na verdade, elas já eram negativas. Então, para chegar à questão do zero, né? Para chegar aqui à questão do zero, elas aumentaram, né? De menos 25 subiram até o zero. Então, se aumentou as contas contábeis de capital integralizar, nós lançamos ela a crédito. Então, por isso, crédito de capital integralizar do sócio A, crédito de capital integralizar do sócio B. Com isso, também fecha o nosso lançamento, né? 250 mil a débito e 250 mil a crédito. Quando você olha esse esqueminha e compreende exatamente se está subindo, se está descendo, se está aumentando, se está diminuindo a conta, você consegue facilmente aplicar as partidas dobradas. Próximo fato. Em seguida, a empresa investiu em instalações no valor de 100 mil. Surgiu a conta instalações, não é? Então, aumentou a conta instalações. Então, se teve um aumento no ativo, eu vou lançar um débito. Então, a conta que aumentou foi de instalações, então, por isso, débito de instalações. Em contrapartida, diminuiu a conta do banco, né? Então, a conta do banco vai ter que sofrer um crédito em função desta diminuição. Então, 100 mil a débito, 100 mil a crédito. Depois, a empresa comprou mercadorias a prazo. Então, agora também surgiu a conta mercadorias. Então, se aumentou a conta mercadorias, ela vai ter que ser lançada a débito. Então, débito de conta mercadorias. Só que agora não houve uma diminuição, houve um novo aumento, né? Só que o aumento agora foi do passivo, aumentou a conta fornecedores. Então, ela vai ter que ser lançada a crédito, crédito de fornecedores. Então, 80 mil a débito, 80 mil a crédito. Depois, venda de 50% das mercadorias por 60 mil. Aqui nós temos dois lançamentos, um referente à venda e o outro referente à baixa do estoque. Aí a diferença é que é o lucro de 20 mil que a gente vê lá na DRE e no resultado lá do patrimônio líquido. Então, primeiro, em relação à venda, se eu vendi à vista, aumentou o meu banco. Então, por isso, débito da conta banco. A venda necessariamente é uma receita, olha só. Receita tem natureza credora. As contas de receita e despesa são as contas que nós vemos lá na DRE.
Então eu tenho agora uma conta lá na DRE, né, de venda de mercadorias, não crédito de venda de mercadorias aqui no valor da venda. Agora a baixa do estoque. Quando eu baixo mercadorias no meu estoque, eu gero uma despesa, né, que é o CMV que nós temos lá na DRE, custo da mercadoria vendida. Então essa despesa tem que ser lançada a débito. Por isso, débito de custo da mercadoria vendida. Em contrapartida a essa despesa, o que aconteceu? Houve a diminuição do meu estoque, a diminuição da minha conta mercadorias. Então, por isso que eu credito a conta mercadorias agora no valor que saiu do meu estoque. Então, percebam que a diferença aqui é exatamente os 20 mil, que é o resultado que a empresa apurou. Bom, agora, depois de ter terminado o lançamento, eu vou passar aqui rapidamente pelo processo, qualquer coisa a gente retoma na próxima aula, né? Depois de ter feito débito e crédito na contabilidade, que é o processo pelo débito e crédito, todos os fatos, todos os lançamentos são registrados no razonete. No livro Razão, na verdade, né? Mas por uma questão didática, nós usamos o razonete. Qual que é a ideia do razonete? Cada razonete, cada conta contábil, então eu vou colocar aqui, ó, conta. Cada conta contábil eu abro um razonete. Por quê? Eu vou identificar agora por conta tudo que movimentou a débito, tudo que movimentou a crédito. Quando a gente registra pelo livro diário, né, que são os débito e crédito que nós estávamos fazendo, cada fato gera tanto o débito quanto o crédito. Então, eu registro o fato e as contas e como que movimentou cada uma dessas contas, se foi a débito, se foi a crédito. No livro Razão, eu faço o registro por conta, não é por fato mais, agora é por conta, identificando as movimentações a débito e as movimentações a crédito. Por regra, então, todos os lançamentos a débito vão ficar aqui do lado esquerdo, todos os lançamentos a crédito ficam aqui do lado direito. Então, toda vez que você vê um razonete, valores que estão à esquerda são devedores, valores que estão à direita são credores. E o que eu faço agora com isso? Eu volto lá nos meus lançamentos e tudo que foi registrado eu vou transferindo para o Razão. Então, por exemplo, né, coloquei aqui o primeiro fato, né? Foi débito de capital integralizar e crédito de capital social. O que eu preciso fazer nos razonetes? Eu abro um razonete para cada conta. Necessariamente tem que ser um para cada conta. Já que é lá do patrimônio líquido, eu não posso fazer tudo em um só? Não pode. É um razonete para cada conta. Então, olha só, eu não fiz um débito de 125 mil em capital integralizar sócio A, então eu registro aqui do lado do débito 125 mil. Abro um razonete para capital integralizar do sócio B, também tive um débito de 125 mil, então aqui do lado do débito eu registro 125 mil. Abro um razonete do capital social, só que agora é do lado do crédito. Então, tenho aqui do lado do crédito 250 mil. E vou fazendo isso em todos os lançamentos. Um por um eu vou registrando. E a compra movimentou mercadorias a débito. Então, abro um razonete para mercadorias do lado do débito, registro o valor que foi lançado. Esses fatos que nós apresentamos geraria esses razonetes aqui. No final das contas, capital integralizar zerou, né? Porque nós tivemos a integralização. Capital social permaneceu. O banco, nós tivemos duas movimentações a débito, né? Que foi o investimento dos sócios, a venda de mercadorias. Mas tivemos um movimento a crédito, que foi a compra das instalações. Então, o banco ficou com um saldo de 210 mil. Instalações permaneceu, né? 100 mil. Mercadorias, nós compramos 80, vendemos 40, então ficou com um saldo de 40 mil a débito. Fornecedores ficou com um saldo de 80 mil a crédito. Mercadorias, a venda de mercadorias, que é uma conta de receita, 60 mil a débito. E custo da mercadoria vendida, 40 mil a débito.
Tendo feito o razonete, agora nós vamos para o balancete de verificação, que nada mais é que eu organizo agora em linhas, não mais em razonete, cada uma das contas, e apresento o saldo, se foi devedor ou credor. Então ficaria assim, dessa forma, né? Todos os débitos totalizariam 390 mil, todos os créditos totalizariam 390 mil. O que isso significa? Que os nossos registros seguiram os métodos das partidas dobradas. Então, nós encontramos um equilíbrio entre débitos e crédito. Isso é fundamental. Aí, agora, com base nessas informações, a gente elabora os balanços, né? Que seria a DRE, que é um detalhamento do nosso lucro, né? Mas nós já vimos que chegamos ao resultado de 20 mil reais. Então, eu vendi 60 menos 40 dos custos, ficamos com um lucro de 20 mil. E por fim o balanço patrimonial, que percebam que chega à mesma estrutura, ao mesmo valor que o último balanço do nosso método dos balanços sucessivos, né? Funciona da mesma forma, mas como o balanço sucessivo é um pouco mais trabalhoso, ele não é usado na prática. Mas percebam que a contabilidade pelo débito e crédito, razonete e balancete chega à mesma estrutura do balanço patrimonial. Era isso então sobre a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como que funciona o nosso raciocínio contábil de débito e crédito, né? E como que as operações impactam nos elementos patrimoniais da empresa. Na próxima aula, última aula ao vivo, né, a gente vai ver um pouquinho mais os principais relatórios, que é o balanço e a DRE. Espero vocês!